É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Urian, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, prazer estar aqui. Vamos falar de Oriente Médio, não é? Em princípio, os 3 participantes aí do conflito se julgam vencedores. Nós tivemos declarações nesse sentido de Trump, também do Irã e também de Netanyahu no Israel. Qual a avaliação que você faz em relação aos resultados efetivos? Inclusive, Trump está se esforçando agora para desmentir as avaliações de que os danos provocados no Irã não foram tão fortes como ele anunciou, não é? Detalhe, Denise, a avaliação do próprio governo norte-americano da inteligência do país, agora os europeus também falando a mesma coisa, que por mais que ele tenha atingido as instalações, isso não significa necessariamente que o programa nuclear ele vai ser extinto por conta disso. Há relatos de que o Irã tenha movido centenas de quilos de urânio enriquecido para outras instalações antes mesmo do ataque, então não tem como ter certeza. Também. Exato, ou que estejam ainda nas instalações mais baixo ainda, então que os ataques não tenham alcançado, mas ele está tentando vender tudo isso como uma vitória. E ele faz um ataque dessa maneira, surpreende todo mundo, porque ele tinha dado para o Irã 2 semanas de prazo para pensar se o Irã gostaria de voltar a negociar ou não, e vai e faz esse ataque no dia seguinte. Então, há poucos dias da cúpula da OTAN, eu entendo que um ataque desse ele precisa ser preparado com bastante antecedência, mas eu acho que ali teve uma vontade também de chegar na OTAN mostrando força. Então ele fica aí nessa mesma posição. Agora pressiona o país para voltar a negociar um cessar-fogo, um acordo nuclear. Em relação ao Irã, eu acho que é o país que já estava numa situação bastante delicada, então perdeu um dos seus braços armados, que era o Hezbollah, que tinha praticamente armas apontadas constantemente para Israel, perdeu o regime do Assad na Síria, que funcionava como um braço também ali, inclusive para o transporte de armamentos para o Hezbollah. Quando o regime do Assad cai, começa a atrapalhar também o regime iraniano, e por outro lado também o Irã ele perde pessoas que eram muito próximas ali, conselheiros diretos do Supremo Líder nesse ataque. Inclusive para ataques de Israel também anteriores, né? E a gente sabe que existe uma linha de sucessão, mas são pessoas que já aconselhavam ele há muitas décadas, que dificilmente vão ter a mesma confiança, a mesma legitimidade. E o que tinha sobrado para o Irã como ferramenta de dissuasão? Era o seu programa nuclear, que não dá para afirmar que tenha sido completamente destruído, pode ter sido atrasado. Israel, eu vejo que nessa situação toda, Israel pode ter saído como verdadeiro vencedor, e eu digo por quê. Primeiro, Israel estava sendo muito criticado, até mesmo por países que historicamente eram aliados de seu regime, países europeus. De Gaza. Por causa de Gaza, da atuação em Gaza, que realmente, na minha visão, deve ser condenada e criticada, porque dezenas de milhares de civis mortos, indícios de que tenha usado a fome como arma de guerra, o próprio primeiro-ministro, que estava até então, ele tinha um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o país estava, de certa maneira, deslegitimado. Só que a partir do momento em que ele faz uma operação como essa, contra uma teocracia que estava ao ponto de se tornar uma teocracia nuclearizada, ou seja, era uma Rússia surgindo no Oriente Médio. Então, o país, Israel passa, ele sai, mesmo pode ser temporariamente, mas ele sai da posição de pária e passa a voltar a ser considerado uma democracia, mas pelo menos para os aliados europeus. É Israel ou Netanyahu? Porque Netanyahu estava sendo alvo de investigações internas e quase ocorreram novas eleições, mesmo com o conflito contra Gaza ainda não resolvido. Não é? Então ele tem uma situação de fragilidade e risco, inclusive, de prisão. Tem, e eu entendo que esse argumento é válido, de falar que ele tem um interesse na expansão da guerra por conta dos próprios objetivos políticos, porque ele sabe que a partir do momento em que houver... Eu falo paz entre aspas, porque nessa região existe muita instabilidade, então não dá para falar de paz, mas que houver uma calmaria, vão voltar a olhar para dentro, vão começar a questionar por que houve aquela falha no 7 de outubro em Israel, vai chegar conta por conta de Gaza também, vai chegar conta por conta das acusações de corrupção, do processo que ele enfrenta. E lidou muito mal com a questão dos reféns. Sim, existe cobrança das famílias até hoje pedindo que ele aceite um acordo de cessar-fogo para que essas pessoas voltem para lá. Então, temporariamente, eu acho que o Netanyahu ele está numa situação mais confortável do que ele estava antes dos ataques.
por um ponto que é bastante relevante. Israel não apenas intimida os seus inimigos na região por conta da sua capacidade militar, mas pelo fato de que tem o respaldo militar dos Estados Unidos. E o Trump, ao fazer essas operações, deixa bastante claro que esse respaldo está lá. E por que Trump entrou? Porque ele não tem apoio da base dele, dos trumpistas. A população não quer, tem a lembrança aí do Afeganistão, do Iraque. Se ele entrasse para valer numa guerra, poderia ser uma guerra muito prolongada, se houvesse possibilidade de invasão, de tentativa de derrubada do governo, né, do regime. Então, teria todas essas consequências. O que levou ele a tomar essa decisão antecipada? Teve a reunião da OTAN que você citou, mas por que entrar com tanta força? Tá, eu acho que tem algumas explicações diferentes para isso, com possibilidades. Nenhuma pode ser verdade absoluta ou todas podem ser também. Mas a primeira delas é que o Trump não tinha conseguido, desde que assumiu o mandato em 20 de janeiro, mostrar absolutamente nada em relação à política externa. Ele sempre teve um discurso não intervencionista. Então, uma palavra que é usada em inglês para descrever o Donald Trump é peacemaker, pacificador. Não conseguiu a paz na Ucrânia em 24 horas que ele tanto havia prometido. Cessar fogo em Gaza ali também estava sendo pressionado, ao mesmo tempo em que tentava algum tipo de acordo com países do Golfo também. Recentemente ele viajou para lá. Então ele precisava mostrar alguma coisa. Acho que pode ser uma possibilidade. Outra delas é o fato de que o Irã realmente, diferente... Eu entendo que nas redes sociais tenham até mesmo circulado diversos vídeos do Netanyahu falando em 92 na ONU que o Irã estava prestes a ter uma arma nuclear. Depois outro vídeo dele em 2016 falando a mesma coisa. Mas eu acho que agora a situação era diferente. Eu acho que até mesmo com o respaldo do relatório que sai há poucas semanas da Agência Internacional de Energia Atômica, de que o Irã tem mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, não existe nenhuma justificativa pacífica para o país ter isso. Acho que acende um alerta que ele realmente tem que ser considerado. Então, pode ser mais um fator. Ele é uma ameaça. Agora, Trump também teve uma posição mais pacificadora, se pode falar assim, em relação à OTAN. Ele vinha tendo uma situação de confronto, inclusive a Europa não o considerava mais como aliado. A OTAN acabou cedendo no que ele cobrava, que é o maior investimento em questão de defesa, vai ser 5% do PIB de cada país que participe, e tinha um desequilíbrio muito grande mesmo. Em 2024, os Estados Unidos gastaram 1 trilhão com a OTAN na questão da defesa, e todos os demais membros, 442 bilhões, sendo que apenas 22 de 32 cumpriram a meta, que era 2% do PIB. E agora subiu para 5%. Tem a preocupação com a Rússia, a Ucrânia, a guerra mostrou uma situação diferente, que a Europa tem que se preparar. Rapidamente, como é que você avalia essa situação, OTAN e Trump? Eu acho que, de fato, ele fez um serviço para a OTAN ao tomar essa posição de ceticismo, porque a aliança agora, de fato, ela está mais forte do que estava antes. O Joe Biden, durante o governo dele, a gente vê a entrada da Finlândia e da Suécia, então a aliança cresceu. A Finlândia com 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, então, e agora com países investindo mais. Parte desse investimento é por conta do ceticismo do Donald Trump, que lá atrás falou, inclusive, de incentivar a Rússia a atacar aqueles países que não chegassem aos 2% de investimento. É um desafio, mas é possível, inclusive, é uma oportunidade econômica para a própria União Europeia. Eu estava vendo um relatório que dizia que se os países fizerem compras conjuntas, esses armamentos todos que vão ser adquiridos a partir de então podem cair pela metade do preço. Se os países da OTAN investissem pelo menos 3,5%, aumentassem para 3,5% o investimento do PIB em defesa, isso pode aumentar o PIB da União Europeia em 1,5%. Então, existe sim uma oportunidade econômica que justificaria isso, mas eu vejo que o Trump fez algo que o investimento ele pode não substituir um estrago que ele fez, que a grande parte do poder da OTAN era na dúvida o que seria feito se de fato um país da OTAN fosse atacado. E o artigo 5 da OTAN, todo mundo fala dele, né? Resumem sempre que um ataque a um é um ataque contra todos. Só que se a gente para ler, isso é pouquíssimo falado, as pessoas não falam disso, o artigo ele fala que os países podem decidir como
e se vão agir. Então, eles podem desde lançar uma nota de repúdio, como enviar ajuda militar direta. E a partir do momento em que o Trump coloca em questionamento se ele vai ajudar diretamente esses países, quando ele ameaça anexar o Canadá, que é um país da OTAN, ou invadir a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, que é outro país da OTAN, essa dúvida, ela começa, esse quinto artigo começa a ser colocado em dúvida. Então, é um estrago que ele ainda não conseguiu reparar. Perfeito, nós ouvimos o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Urian, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês.